partir da convenção de que todos os assistentes irão acompanhar o desenvolvimento do curso, que promete ser de 15 semanas, ou seja, que vamos ver até onde conseguimos avançar na problematização do conceito que vai vertebrar estas reuniões, que é o que, na falta de melhor rótulo, eu denomino de arquifilologia. Por início de conversa, eu gostaria de reler aquelas 7 premissas que vertebram o programa declarado. A primeira é uma ideia benjaminiana, de um dos primeiros textos de Benjamin. Pertence a um dos esparsos, não traduzidos. Saiu recentemente uma edição em italiano. O fragmento se intitula A Filologia, é um texto de 1918, em que Benjamin diz que a filologia, também rebatizada como arquifilologia, é um novo avatar na história das metamorfoses. A segunda, a qual eu pretendo dar bastante ênfase nas minhas análises, é a de que a arquifilologia é uma disciplina extra-europeia. Quer dizer, a disciplina clássica foi a disciplina que consolidou a existência das literaturas europeias, vamos colocá-las no plural. O singular é apenas depois da constituição da Comunidade Europeia, ou seja, depois da queda dos impérios. Pensemos que o que temos até 1950 é uma história inglesa da literatura europeia, uma história francesa da literatura europeia, uma história italiana da literatura europeia, mas se pensamos na existência de um objeto como a cultura europeia, isto só conseguiu ser pensado, começado a pensar a partir da globalização, a partir dos últimos 30 ou 40 anos. Então eu acredito que a partir dessa matriz dialética negativa, separando-se de Hegel, separando-se da ideia de conciliação por parte do sistema, categoria tão forte, com tanta fortuna na nossa tradição como a de sistema literário, que engloba uma outra, absolutamente fenomenológica, como projeto literário. A partir da matriz dialética negativa, a negação arquifilológica deve começar a se negar a si própria enquanto amor. Ou seja, a filologia é justamente o discurso do amor, o logos do philos. Ou seja, deve começar por se descaracterizar como um amor desinteressado. Não há desinteresse no amor filológico, muito pelo contrário. Então, em poucas palavras, diríamos que a arquifilologia não busca a mínima moralha, a maneira adorniana, porém, a mínima filológica. Sua matéria é não conceitual e ela incorpora o não idêntico à sua própria identidade. Ou seja, aqui, terceira premissa, a arquifilologia é uma prática de escrita não normativa, que cristaliza o conflito entre ficção e teoria, entendendo ora como fusão de logos e fonê, ora como emergência de um discurso biopolítico. Não nos propõe uma leitura nem sincrônica nem diacrônica, e sim uma apreensão anacrônica. Por meio dela, eu diria, o contemporâneo submete a si mesmo a um teste de origem no interior do próprio contemporâneo. Ou seja, que o contemporâneo seria essa força, esse dinamismo que surge do questionamento, da pergunta, pelo tempo, no próprio fluxo.
A quarta premissa é a de que a arquifilologia é um pensamento em ação. Não é um pensamento ativo-negativo, a maneira adorniana, a maneira da teoria crítica. Não é um pensamento absolutamente neutralizante ou reativo, a maneira desconstrucionista. Mas ela refuta, de fato, o paradigma teológico-político através de uma relação imediata com a vida. Ou seja, que a grande questão será a articulação linguagem-vida. O quinto ponto é pensar a arquifilologia como uma estratégia de emergência, porém não de gênese. A emergência requer um registro, um traço, na medida em que o passado é relembrado pela memória, mas ele é repetido pela matéria. O passado é repetido pela matéria. Portanto, a arquifilologia é uma disciplina materialista. Trata do passado transformado em matéria. A sexta premissa é a de que a arquifilologia é uma fusão do alto e do baixo. Como diria Baudelaire, le tronc et l'autel. O trono e o altar. E a última, a sétima e última premissa seria a de que a arquifilologia é exigência. Vou me deter bastante nesta questão da exigência, que é um conceito que Agamben desenvolve no seu último livro publicado ainda esse ano. Embora, como vocês vão poder perceber logo mais, haja todo um percurso, né, um trajeto para Agamben chegar a essa conceituação da exigência, que não é um imperativo categórico à maneira sartreana, muito pelo contrário, veremos que a noção de exigência implica uma certa iteração. Então, a primeira questão que eu gostaria de dizer para começarmos é de que a filologia, a diferença, por exemplo, da ontologia, o discurso sobre o ser, da biologia, o discurso sobre a vida, da geologia, o discurso sobre a terra. A filologia tem como objeto uma inclinação, um pendor, uma pulsão. Filologia. Discurso sobre o amor. Ou talvez fosse mais apropriado dizer um discurso sobre a euche. A euche, em grego, quer dizer uma súplica, uma promessa ou uma prece. Voto. Kafka, nas considerações sobre o pecado, diz que nossos contatos com o próximo são os da prece. Nossos contatos conosco são os da ação. Da prece adquirimos a energia necessária para a ação. Da prece adquirimos a energia, energia, dinamismo, né, para a ação. Ou seja, que se tomamos a filologia como prece, e partimos desse ponto de vista, a filologia seria uma forma de prece, poderíamos acrescentar-lhe uma observação de Nietzsche, a de que essa prece, esse desejo, esse pendor, essa pulsão, não se dá nunca de uma vez. Não se dá nunca por revelação súbita e total. Ela se dá com uma certa lentificação. Ou seja, que uma das características da filologia seria essa abordagem ralentizada, lentificada. Poderíamos chamá-la
com uma palavra que não é minha, um conceito que não é meu, Walter Benjamin, de um texto que acaba de ser publicado pelas 7 Letras, um ensaio sobre história da literatura e ciência da literatura. Benjamin a chamaria de micro-aion. Micro-aion, ou seja, o micro-tempo atemporal. Uma micro-eternidade. E a ideia, portanto, que eu gostaria de amarrar, de associar a esta definição, é uma ideia que Nietzsche coloca no prefácio à Aurora. Diz Nietzsche: de fato, a filologia é essa arte venerável que exige de seus admiradores, antes de tudo, uma coisa: manter-se afastado, questão da distância, tomar tempo, tornar-se silencioso, tornar-se lento. Uma arte de ourivesaria e um domínio de ourives aplicado à palavra. Uma arte que requer um trabalho sutil e delicado e que nada realiza se não for aplicado com lentidão. Mas é precisamente por isso que hoje, diz Nietzsche, em 1886, esse momento que ele está redigindo Aurora, é precisamente por isso que hoje é mais necessário que nunca, justamente por isso que encanta e seduz muito mais numa época de trabalho. Quero dizer, esclarece Nietzsche, de precipitação, de pressa indecente que se aquece e quer acabar. Acabar tudo bem depressa. Mesmo que se trate de um livro, antigo ou novo. Essa própria arte não acaba facilmente com o que quer que seja. Ensina a ler bem, isto é, lentamente, com profundidade, com prudência, precaução, com segundas intenções. De portas abertas, com dedos e olhos delicados. Amigos pacientes, concluía Nietzsche, este livro não deseja para ele senão leitores e filólogos perfeitos. Aprendam-me a ler bem. Era isso que eu esperava. Não espero outra coisa de quem for acompanhar o curso. Mas eu estava me referindo ao ensaio de Walter Benjamin sobre história da literatura e ciência da literatura. É um ensaio de 1931, para nos situarmos, vai dizer que é o período em que Benjamin está escrevendo uma série de textos sobre o caráter destrutivo. E ele propõe não exatamente uma filologia, porém uma Winderfilologia. A palavra Winder, que foi traduzida pelo Elano Ribeiro, que é o tradutor brasileiro para as 7 letras, mas ele também é a opção do Livingstone, né, do Robert Livingstone, para a tradução em inglês. É a opção do João Barrento para a tradução portuguesa em Portugal. Essa Winderfilologia foi traduzida por todos eles como antifilologia, ou seja, Walter Benjamin estaria propondo nesse ensaio sobre história da literatura o modelo de uma Winderfilologia, uma antifilologia, segundo eles. Eu me permito discordar. Me permito traduzir o conceito como uma contrafilologia. Porque o prefixo Winder em alemão tem basicamente essa conotação, a de ser contra. E porque, isto que interessa esclarecer, em 1931, entre as tantas coisas que
Benjamin escreve, um ensaio de Karl Kraus, um ensaio sobre o caráter instrutivo. Benjamin está escrevendo uma série de programas para serem transmitidos no rádio. Um dos programas foi dedicado ao terremoto de Lisboa. Vocês sabem que o terremoto de Lisboa, meados do século XVIII, catapultou de alguma maneira a reflexão sobre o desastre na Europa, catapultou as ciências físicas, colocou o problema da causalidade e, consequentemente, a ideia do livre-arbítrio, porque questionou pela raiz a ideia de que se Deus era bom, como era possível que mandasse um terremoto a uma nação tão crente quanto a portuguesa. Ou seja, que foi o início de uma série de disciplinas de previsão do futuro. A sismografia é uma delas, mas também os estudos de clima, etc, etc. Isto que foi assunto da reflexão de Kant, depois de Rousseau e tantos outros, é tomado por Benjamin sob uma outra perspectiva. A maioria dos especialistas interpretaram que o terremoto de Lisboa obedecia a um movimento ascensional em que aquilo que estava oculto embaixo da terra emergia, surgia, vinha à tona. Benjamin não aceita essa ideia e nos diz que o terremoto é fundamentalmente fruto do deslocamento horizontal de placas disímeis. Então diríamos, o terremoto é fruto de uma luta, de um confronto entre placas que buscam ocupar o mesmo espaço. Não há espaço para duas. Então uma terá que se confrontar com a outra, deslocá-la, quebrá-la, se superpor, mas são lutas horizontais. Então é nesse sentido que, mais do que ser uma no sentido de inversão, né, de recuperar alguma coisa que está embaixo e trazê-la para o alto, preferiria entender essa Winterfilologia, ou seja, precursora do meu arquifilologia, como uma luta contra-filológica, quer dizer, uma estratégia de confronto entre linguagens, entre discursos. Poderíamos relembrar algumas premissas. O mundo em que vivemos se estrutura justamente a partir da noção de finitude. O capitalismo globalizado descansa na ideia de finitude, quer dizer, uma aceitação consensual da finitude. E pelo contrário, teríamos que pensar que, se queremos pensar uma prática que se contraponha a esse fluxo constante do capital, a esse fluxo constante das mercadorias, a esse fluxo constante dos dejetos, porque, como já pensava Bataille, onde há mercadoria, há merda, a arte passa a ser uma instalação, passa a ser uma instauração de um entrave, de um limite, de um anteparo que impede a circulação irrestrita, a circulação irreflexiva. Teríamos então que diferenciar a finitude do limite. Não são exatamente a mesma coisa. Ou seja, poderíamos dizer que o finito não é um ser. O finito não é uma essência. O finito é um resultado. É um resultado que nos é imposto. Ou seja, a finitude é a ideologia dominante do nosso mundo contemporâneo. É porque a finitude que tudo pode ser quantificado. Tudo pode ser
agrupado em classes homogêneas. E do que se trata, para nos contrapormos a essa ideia da satisfação pela felicidade, a essa ideia do fim das ilusões ideológicas, dos relatos de emancipação, para nos contrapormos a essa ideia de uma impossibilidade da humanidade reconciliada, é pensar o finito como resultado de uma dialética entre dois infinitos de tipos diferentes. Então diríamos que há um finito da situação e é um finito da ideia. O resultado desse confronto traça um caráter ativo ou passivo para essas dinâmicas. De tal modo que diríamos que o finito é aquela resposta ativa aos fluxos. E essa resposta ativa de contraposição, de interposição aos fluxos, Badiou a chama de obra. Uma obra seria, portanto, uma instância heterogênea que se coloca contra os fluxos. Ao passo que o resultado que afina com os fluxos, Badiou prefere chamá-la de dejeto, associando esta condição da mercadoria e do que cai. Ou seja, que um dejeto é aquilo que circula. Ao passo que uma obra seria aquilo que interrompe, que impede uma circulação, que obstaculiza uma circulação. Ou seja, em poucas palavras, a finitude do consumismo contemporâneo se apoia na finitude da própria ideia de democracia ocidental contemporânea, que não passa de uma circulação passiva de dejetos. De um lado teríamos a finitude do homem livre, a finitude emancipatória, a finitude socrática, a finitude comunitária, do comum, do comunismo, o que nome vocês queiram dar, que seria, pelo contrário, uma forma de interromper essa finitude da circulação que nos propõe a sociedade contemporânea. Onde a sociedade contemporânea nos diz que tudo deve circular rapidamente, inclusive as leituras, a nossa opção é que a arquifilologia seja o instrumento por meio do qual obstaculizamos a livre circulação de leituras. Fazemos com que a leitura se torne lenta, demorada, improdutiva, errática, recôndita, hermética, barroca, o nome que vocês queiram dar. Qual é a cena em que nos situamos? Não? Ou seja, vamos tentar ver um pouco o mundo em volta, como é que a nossa disciplina, a literatura,
está se inserindo hoje, quais são as alternativas de discursos críticos que nos cercam. Eu diria que, perante a vitória acachapante do finito passivo, que se traduz por restrições orçamentárias, que condicionam a pesquisa, eu diria que, diante dos imperativos tecnológicos, que sempre respondem a crises financeiras e as colocam como autênticos entraves, eu diria que, em resposta aos desafios demográficos e populacionais, aos ecológicos, nós temos uma série de perguntas para colocar ao nosso objeto que não são as perguntas que colocariam uma ou duas gerações atrás do que nós. Se tomamos o exemplo da Europa, tomemos o caso da Alemanha, capital da Europa. A Alemanha, que é o berço da filologia, diríamos que hoje se divide basicamente em duas tendências, em dois campos. Um deles, a da sobrevivência da filologia, e outro que seria ainda o dos estudos culturais. Ambos acabaram por desestabilizar o que na Alemanha se conhece como romanística. E isto em função de uma competição de outras disciplinas que se consideram mais úteis, porque, evidentemente, o estudo da literatura é um estudo de absoluta inutilidade. 20 anos atrás, Jacques Derrida já se colocava essas questões. Penso particularmente no pequeno livrinho publicado pela Unesco, intitulado O Direito à Filosofia do Ponto de Vista Cosmopolita, foi publicado em 1997, abrindo esse congresso convocado pela Unesco. Derrida reivindicava a necessidade de repensar a disciplina sob um ponto de vista completamente aberto, cosmopolita, segundo ele, que atendesse a um conjunto de instituições que são posteriores ao final da Segunda Grande Guerra. Ou seja, que ainda estávamos tentando responder com ferramentas anteriores à Segunda Guerra Mundial, num espaço, digamos, num mundo completamente transfigurado. Esse texto de Derrida, que é um belíssimo exemplo de leitura desconstrutiva, está hoje mais vivo do que 20 anos atrás. A situação não mudou muito. Na verdade, Derrida estava tentando desconstruir as teses de Kant, particularmente os axiomas eurocêntricos de uma imaginação crítica que partia do pressuposto de uma Europa unida, de uma Europa coesa, Curtius, baseada na hipótese de uma comum origem greco-romana, que augurava Derrida em 97, verosimilmente dará um dia as leis a todas as outras. Nesse texto, como em L'Autre Quart, em vários textos de Derrida desse período, há uma indisfarçável euforia, um indisfarçável otimismo em relação às possibilidades que a Europa tinha de dar uma lição às outras culturas.
somos hoje bem menos otimistas a esse respeito. A filologia, pela atenção por sempre dispensada à sutileza histórica da língua literária, eu diria que ela implica, junto com o trabalho com a retórica, ele implica uma sensibilidade para o estético e para os movimentos da escritura, que se verifica também em outras tendências críticas. Se mais do que vermos o caso alemão, atentamos para o caso francês, eu diria que os estudos de retórica, que foram tão importantes no período estruturalista, ainda estão na base do que se poderia chamar a teoria dos textos possíveis, uma teoria desenvolvida por Michel Charles. Tem um livro publicado em 95, mas na mesma época, 20 anos atrás, Introdução ao Estudo dos Textos. Nessas correntes, tanto na desconstrução quanto em Michel Charles, o texto se transforma em o lugar de uma irrupção da gramática comum que dirige nossos enunciados e nossos comportamentos habituais. São as palavras de Charles. Daí deriva também a crítica genética, uma outra tendência muito forte na França, que se contrapõe a rigor à velha filologia clássica. Tomemos, talvez como um dos livros mais recentes e mais acabados nessa perspectiva, o livro de Daniel Ferrer, Logique du Brouillon, a lógica do borrador, Modelos para uma Crítica Genética, foi publicado pelas edições do SEI em 2011. Ou, se preferirem pensar na vertente latino-americana, uma tentativa de conciliação do trabalho genético com os estudos culturais, o livro de Elida Lois, Gênese de Escritura e Estudos Culturais, Introdução à Crítica Genética, publicado pela editora Edicial em Buenos Aires em 2001. Nesses casos, poderia citar Rouillet, Arnaud Clézion e tantos outros colegas, a materialidade da escritura entra em contato, e não raro em confronto, com a questão do imaginário, com o corpo e com a técnica. Mas haveria também uma outra tendência que eu não gostaria de deixar de mencionar, que são os trabalhos no campo da etnologia, de Bruno Latour. Nunca fomos tão modernos, ensaios de antropologia simétrica, mas talvez mais do que esse, um outro livro mais recente sobre o culto moderno dos deuses fetiche, F-A-I-T-I-C-H-E-S, que são os fetiches do fato consumado, digamos, do finito imposto, que é um livro seguido por um outro que se chama Iconoclaste. E aí poderíamos também acrescentar um jovem crítico francês, Yves Citon, que publicou na Revista Internacional de Livros e Ideias um artigo chamado Belezas e Virtudes do Fetichismo, F-E-F-A-I-T-C-H-I-S-M-E. Quer dizer, de um lado, os fatos, que seriam objetivos e reais, assunto da ciência moderna, do empirismo ocidental, e de outro,
digamos, os fetiches, que são subjetivos, que são ilusórios, agitados, sustentados, mobilizados por primitivos exóticos, vítimas de sacerdotes e de superstições. Ou seja, que o fetichismo, F-A-I-T, o fetichismo seria o PIB, a corrupção. Para nós, o grande fetichismo contemporâneo é a corrupção, como significante que tudo explica, o risco país e tantas outras engenhocas que entram no nosso discurso contemporâneo tentando explicar o que é muito árduo de explicar. Por toda a Europa, na Inglaterra, na Alemanha, se disseminam as alternativas de paradigmas de estudos atravessados por uma visão não humanista da relação entre natureza e cultura. Temos os animal studies, temos o ecocriticism e temos, na Alemanha, os Dingstudien, né? Os estudos da coisa. Na França, tem tido particular desenvolvimento a questão dos mundos possíveis. Uma professora da Universidade de Paris 7, Françoise Lavocat, organizou em 2006, 10 anos atrás, um seminário, a teoria dos mundos possíveis, uma ferramenta para análise literária que foi publicada pelo CNRS em 2010 com o título A Teoria Literária dos Mundos Possíveis, e que me parece interessante porque resgata a ideia de Thomas Pavel dos mundos possíveis e nos apresenta isso como uma alternativa, digamos, no momento em que o neoliberalismo nos diz que não há possibilidades, que não há saída, que só podemos reconhecer o mundo tal como ele é, e imaginar que a crítica literária possa ser um ferramenta para a produção de mundos possíveis, quer dizer, produzir o infinito das possibilidades, aquilo que parece hermeticamente fechado em torno do sentido, é uma das estratégias mais alvissareiras que se me apresentam na minha frente. Isto não é uma invenção recente, é apenas a contestação, como queria Walter Benjamin, de certas noções idealistas da filosofia alemã, Kant, e é o retorno a determinados pensadores do Barroco que ainda pode nos dar alguma contribuição. Penso em Spinoza e penso em Leibniz. Talvez a partir dessa premissa se possam reler obras como Entretien sur la pluralité du monde, de Fontenelle, uma obra de 1686, mas poderíamos mais para cá vir para a saga de Júlio Verne e de alguma maneira, mais modestamente, é o que eu tentei fazer com O Grande Vidro de Marcel Duchamp e as possibilidades de, a partir dessa intervenção, ler um conjunto de outras peças culturais, de outras peças simbólicas. Ou seja, que a relação intermídia, né, entre texto e imagem poderia nos levar a abrir o leque, abrir o campo e passar a prestar atenção a histórias em quadrinhos, a romances gráficos, a cinema, e é de fato o que está acontecendo com muitos de nós, né? Que passamos a ter uma sensibilidade para outras maneiras de escrever imaginários, de afetar o corpo,
de pensar a sensibilidade. São formas de entender que o mundo não está dado, que o mundo se forma numa relação entre existências humanas e não humanas. São formas de admitir que o poder não existe de per se. O poder, como nos ensinou Foucault, se exerce, e se não se exerce o poder, nos tornamos passivos dessa sujeição. São formas de contestar a noção de que a economia é o domínio dos economistas, que os afetos são o motor das ações e do poder cognitivo dos sujeitos, que os discursos não são objetos de comunicação, mas que eles se inscrevem na materialidade do mundo, junto aos nossos corpos, junto a tudo aquilo que nos cerca, condicionando a nossa sensibilidade, a nossa percepção do tempo, e disto temos inúmeros exemplos em tantíssimos colegas. Pensemos apenas em um, Jacques Rancière, mas poderia lembrar tantos outros. A minha resposta, a minha proposta hoje seria a de que o afastamento, tanto quanto possível, desse horizonte antropocêntrico que norteava a velha filologia, a filologia clássica, a romanística, o afastamento, tanto quanto possível, deverá passar por aprofundar o conceito de uma arquifilologia. Arquifilologia que eu, como dizia no início, não pensa a mínima muralha, ou seja, ainda uma sujeição ao dever ser, porém a mínima filológica, isto é, a observação puramente dispendiosa do que aparentemente não constitui valor. Ou seja, aqui uma aposta num valor que ainda não é. Ou seja, é aposta num valor que ainda pode vir a ser. Já quero desvincular a ideia do valor de uma dicotomia entre certo e errado, de valioso e não valioso. Eu quero colocá-la na deriva, num fluxo de mundo possível. Quer dizer, pensar o valor para além do limite, para além do finito naturalizado. Vejamos então, para início de conversa, de que modo essa busca da arquifilologia como uma disciplina do não conceitual, essa absorção do não idêntico por parte da leitura, se processa na reflexão que parte do conceito de arqueologia das ciências humanas que nos foi proposto por Michel Foucault. Sem sombra de dúvida, essa proposta de Foucault a muitos pensadores contemporâneos afetou, e afetou irreversivelmente. Um dos que talvez mostre o impacto mais duradouro é, sem sombra de dúvidas, Giorgio Agamben. Em 1975, depois de passar uma temporada trabalhando no Instituto Warburg, Agamben anota que a grande contribuição de Aby Warburg a uma ciência sem nome foi ter descoberto, e eu vou traduzir o próprio Agamben, ter descoberto que os símbolos, como esfera intermediária entre a consciência e a identificação primitiva, lhe pareciam significantes
não tantos, ou ao menos, não apenas pela reconstrução de uma personalidade, de uma visão do mundo, como porque, não sendo propriamente nem conscientes, nem inconscientes, ofereciam o espaço ideal para uma aproximação unitária à cultura que ultrapassasse essa contraposição entre história como estudo das expressões conscientes e antropologia como estudo das condições inconscientes, em que, mais de 20 anos depois, Lévi-Strauss encontraria o nó central das relações entre essas duas disciplinas. E continua Agamben. O nome da antropologia poderia ter sido dado ao curso dessas pesquisas. E, de fato, não podemos duvidar que o ponto de vista do qual Warburg mantinha em relação a esses fenômenos humanos coincide, de fato, com o das ciências antropológicas. Talvez a maneira menos infiel de caracterizar sua ciência sem nome seja o de inseri-la no projeto de uma futura antropologia da cultura ocidental, em que filologia, etnologia, história e biologia convergem com uma iconologia do intervalo. Uma iconologia do intervalo que onde opera, digamos, um incessante trabalho simbólico da memória social. A urgência de uma tal ciência, para uma época que deveria, antes ou depois, decidir-se a levar adiante aquilo que 30 anos antes Valéry já constatava ao dizer que le temps de Montfini commence, não tem necessidade de ser destacada, sublinhada. Tão somente esta ciência poderia, de fato, permitir ao homem ocidental sair dos limites do próprio etnocentrismo, voltar-se em relação à consciência liberadora de uma diagnose do humano que poderia curá-lo da sua trágica esquizofrenia. A esquizofrenia não é pessoal de Warburg, a esquizofrenia é europeia. A esquizofrenia que divide história da antropologia. A esta ciência que, quase depois de um século de estudos antropológicos, vemos apenas nos inícios, Warburg, de sua maneira erudita, um pouco complicada, tentou aproximar os nomes de Mauss, Marcel Mauss, Sapir, Edouard Sapir, linguista, Spitzer, filólogo, Querenne, Usener, Dumézil, Benveniste e muitos outros, mas não de muitíssimos outros, destaca Agamben. E é provavelmente porque uma tal ciência deveria permanecer sem nome até que a sua ação não fosse penetrada tão profundamente na nossa cultura, até fazer saltar as falsas divisões e as falsas hierarquias que mantêm até hoje separadas não apenas as disciplinas humanas entre si, mas também as obras de arte dos seus estudos específicos e a criação literária da ciência. Talvez a fratura que divide na nossa cultura poesia e filosofia, arte e ciência, a palavra que canta e aquela que relembra, seja um aspecto dessa esquizofrenia da civilização ocidental que Warburg reconhecera na polaridade da ninfa estática e do melancólico deus fluvial.
seremos verdadeiramente fiéis à lição de Warburg se soubermos ver no gesto dançante da ninfa o olhar contemplativo do Deus, e se conseguirmos compreender que até mesmo a palavra que canta relembra, e aquela que relembra canta. A ciência que então reconheceu nesse seu gesto a consciência libertária do humano mereceria então verdadeiramente ser chamada com o nome grego de mnemosim. Na mesma ocasião, ele escreve uma apostila datada, intitulada, melhor dizendo, Apostila 1983, a segunda edição do livro, em que ele rearma as condições de produção desse livro e nos diz: este ensaio já tinha sido escrito em 1975, depois de um ano de fervoroso trabalho na biblioteca do Instituto Warburg. O texto tinha sido concebido como o primeiro de uma série de retratos dedicados a personalidades exemplares, cada um dos quais deveria representar uma ciência humana. Além do mais, o ensaio sobre Warburg, tão somente aquele outro dedicado a Emile Benveniste e a linguística foram levados adiante, muito embora nunca concluídos. Mais de 7 anos depois disso, o projeto de uma ciência geral do humano, que se encontra formulado nesse estudo, parece ao autor, Agamben, não ultrapassado, porém, certamente já não é digno de ser perseguido nos mesmos termos. Aliás, já no fim da década de 60, a antropologia e as ciências humanas entraram numa fase de desengano, de desencanto, que provavelmente tornara antiquado um projeto como este. O itinerário da linguística, que já com a geração de Benveniste esgotara o grande projeto do século XIX, da gramática comparada, pode servir nesta perspectiva dizendo: se de um lado a gramática comparada alcançou com o vocabulário das instituições indo-europeias, um livro que Benveniste publica no final da década de 60, se atingiu com esse vocabulário um momento ápice, sobre cujo cume pareciam vacilar as próprias categorias epistemológicas das disciplinas históricas, de outro lado, com a teoria da enunciação, a ciência da linguagem invadia o terreno tradicional da filosofia. Em ambos os casos, diz Agamben, isso coincidiu com o fato de que a ciência, neste caso a linguística, essa disciplina piloto das ciências humanas, tocou seus limites, cujo reconhecimento exato parecia traçar concretamente o campo sobre o qual tinha podido se desenvolver uma ciência geral do humano subtraída das leviandades da interdisciplinaridade. Isto não aconteceu e não é este o lugar para indagar os motivos disso. Mas o que de fato temos é que assistimos, entretanto, na retaguarda, ao desenvolvimento acadêmico em torno das posições da semiótica, muito aquém das perspectivas indicadas por Benveniste e até mesmo por Saussure, e, na vanguarda, há uma reviravolta em direção à linguística formalizada de matriz chomskiana, cuja fecunda aventura ainda está em curso. Está dizendo isso em 83, reitero. Porém, cujo horizonte epistemológico seria difícil propor como um projeto válido nos mesmos termos. Para voltarmos a Warburg, diz Agamben, que talvez represente mais do que nenhum outro, quizá por antífase, a história da arte, o que não deixa de aparecer como atual
é o gesto decidido com o qual a consideração da obra de arte, e mais ainda, a consideração da imagem, se subtrai tanto do exame da consciência do artista, como das estruturas inconscientes. E também aqui seria lícito traçar uma analogia com o Benveniste. Enquanto, de fato, a fonologia e, na sua esteira, a antropologia de Lévi-Strauss se movimentou, com muita vantagem, sem sombra de dúvida, em direção ao estudo das estruturas inconscientes, a teoria da enunciação de Benveniste, invadindo o campo do sujeito e o problema da passagem da língua à fala, abria a pesquisa linguística a um âmbito que não era especificamente definível através da oposição consciente e inconsciente. Paralelamente, a pesquisa comparatista, que terminaria no vocabulário de Benveniste, ofereceu uns resultados que não foi possível apreciar oportunamente através da oposição diacronia-sincronia ou história-estrutura. Em Warburg, porém, precisamente aquilo que podia parecer como uma estrutura arquetípica inconsciente por excelência, a imagem, mostrava-se, contudo, um elemento decididamente histórico. Era o próprio lugar do trabalho cognoscitivo do homem em seu confronto vital com o passado. E o que ali vinha à tona não era, entretanto, nem uma diacronia, nem uma sincronia, mas o ponto em que, na própria ruptura dessa oposição, se produzia o sujeito humano. O problema é que, sob essa perspectiva, continua Agamben, se apresenta como imediatamente preliminar a qualquer desenvolvimento do pensamento warburgiano, é aquele genuinamente filosófico do estatuto da imagem e, particularmente, da relação entre imagem e palavra, entre imaginação e razão, que já em Kant produzira a situação aporética da imaginação transcendental. Dado que justamente a imagem é o lugar onde o sujeito se despoja, se vê livre da mítica consistência psicossomática e, diante de um igualmente mítico objeto, lhe teria sido conferida por uma teoria do conhecimento, que na verdade era uma metafísica alguma, ou quando muito, aparece como uma questão delicada, privada, Warburg, que só ele interessaria, tanto quanto a sua tão badalada esquizofrenia. Como não ver, pelo contrário, se pergunta Agamben, que aquilo que Warburg procurava nesse consciente e perigoso jogo de alienação mental era precisamente a possibilidade de fisgar alguma coisa assim como a pura matéria histórica, completamente análoga àquela que a fonologia indo-europeia tinha oferecido a mais secreta doença de Saussure. Você sabe que Saussure aparentemente padeceu uma doença e 2 anos antes dele morrer já se retrai, vive num castelo, etc, etc. Nunca se fala que doença era essa que padeceu Saussure. Conclui Agamben. É supérfluo relembrar que nem a iconologia, nem a psicologia na arte fizeram justiça a essas exigências. Em todo caso, como sugeriu Wilhelm, foi na busca heterodoxa, uma busca heterodoxa como a de Walter Benjamin, sobre a imagem dialética, onde poderíamos reconhecer uma deriva fecunda da herança warburgiana. No entanto, continua nos parecendo inadiável a publicação dos escritos inéditos de Warburg, preservados pelo Instituto de Londres. Ou seja, que, como vocês percebem, Warburg fornece a Agamben o elo perdido entre as duas vertentes de Frankfurt, Adorno e Walter Benjamin. Em Infância e História, logo no início de Infância e História,
diz Agamben, a oposição racionalismo e racionalismo, que pertence irredutivelmente à nossa cultura, tem o seu fundamento escondido nesta coparticipação, co-pertencimento, digamos, originário de astrologia, mística e ciência, dos quais o revival astrológico entre os intelectuais da Renascença é o sintoma mais aparente. Historicamente, esse fundamento coincide com o fato já consolidado pela filologia barburgiana, que a restauração humanística da antiguidade foi uma restauração não da antiguidade clássica, mas da cultura tardo-antiga, da Idade Média. Ou seja, o que a filologia consolida não é tanto a antiguidade clássica, mas a sua projeção na Idade Média, que já é europeia. E particularmente do neoplatonismo e do hermetismo. Por isto, uma crítica da mística, da astrologia e da alquimia deve necessariamente implicar uma crítica da ciência, e só a recuperação de uma dimensão em que ciência e experiência reencontrassem cada uma o seu lugar original poderia nos levar a um definitivo ultrapassamento da oposição racionalismo e irracionalismo. Há uma carta de Walter Benjamin a Theodor Adorno, uma carta de 1938, antes da guerra, que Agamben transcreve em Infância e História. Se vocês depois quiserem ir conferir na tradução, está na página 119. E nessa carta, Benjamin diz a Adorno, explicando o debate que eles tinham tido pouco antes em San Remo, que se eu me recusava então a me apropriar, em nome de meus próprios interesses produtivos, de um processo de pensamento esotérico, passando por cima dos interesses do materialismo dialético, o que lá estava em jogo, em última instância, não era uma simples devoção ao materialismo dialético, mas uma solidariedade com as experiências que todos nós fizemos nos últimos 15 anos, ou seja, 38, das vanguardas em diante. Ou seja, a institucionalização das vanguardas. É isso que ele está dizendo. Também neste caso, se trata de meus mais íntimos interesses produtivos. Não quero negar que estes possam, ocasionalmente, tentar violar os precedentes. Existe aqui um antagonismo do qual não desejaria ser liberado nem por sonho. A sua superação esgota o problema do trabalho. Este coincide com a sua construção. Quero dizer que a especulação pode alçar o seu temerário e necessário voo somente se, em vez de usarmos as asas de cera do esotérico, busca a fonte de sua força apenas na construção. A construção exigia que a segunda parte do livro fosse formada essencialmente por material filológico. Está se referindo ao livro das passagens. Trata-se, portanto, menos de uma disciplina ascética que de uma precaução metodológica. De resto, esta parte filológica era a única que podia ser antecipada como autônoma, uma circunstância que eu deveria ter levado em consideração. Lembrem-se que a parte filológica é uma parte em que não há sujeito, ou pelo menos o sujeito que aparece é o sujeito que seleciona, mas não que cria. Então, talvez aí esteja o embrião da transformação da arte moderna para a arte contemporânea. A arte moderna é ainda uma arte de criadores, a arte contemporânea é uma arte de curadores, é a arte de quem monta, às vezes de quem autoriza, de quem legitima apropriações. Então, se entendemos o livro das passagens como uma primeira parte, a parte criadora, que são os ensaios, e uma segunda parte, que são as citações, os fragmentos que Benjamin monta em função
dessas circunvalações. Esta segunda parte é, para Benjamin, a parte filológica. Ou seja, que a parte filológica não é uma escrita de um sujeito a respeito de um passado, é a potencialização do falso que implica um processo de seleção e combinação, quer dizer, de montagem. Continuo lendo a carta de Benjamin para Adorno. Quando você fala de uma representação estupefata da facticidade, caracteriza assim o comportamento filosófico genuíno. Isto deveria ter incidido sobre a construção não só por amor dos seus resultados, mas como tal. Com efeito, a indistinção entre magia e positivismo, como você coloca de modo feliz, deve ser liquidada. Em outras palavras, a interpretação filológica do autor deve ser suprimida e preservada do materialismo dialético à maneira de Hegel. A filologia é aquela observação progressiva das particularidades de um texto que prende magicamente o leitor a ele. O preto sobre o branco do Fausto, a devação ao pequeno de Grimm são estreitamente afins. Eles têm em comum o elemento mágico, o qual cabe à filosofia, na última parte, exorcizar. A maravilha, assim está escrito no seu livro sobre Kierkegaard, seu Adorno, livro sobre Kierkegaard, a maravilha anuncia a mais profunda inteligência da relação entre dialética, mito e imagem. Talvez para mim, Walter Benjamin, fosse fácil citar essa passagem. Desejo, ao contrário, propor-lhe uma correção, como de resto tenho em mente fazer em outra oportunidade para a definição sucessiva da imagem dialética. Deveria ser dito, pois, que a maravilha é o objeto eminente de uma tal inteligência. A aparência da cerrada facticidade que adere à pesquisa filológica e lança o pesquisador no encantamento, dissipa-se no ponto em que o objeto é construído na perspectiva da história. As linhas de fuga dessa construção convergem na nossa própria experiência histórica. Com isto, o objeto constrói-se como mônada. Leibniz, né? Ou seja, que a vacina que Benjamin está aplicando a Adorno é Leibniz. Ou seja, vai resgatar o pensador do barroco para curto-circuitar o Hegel, que está impondo um imperativo categórico, um dever ser. Na mônada torna-se vivo aquilo que, como fragmento ou achado textual, jazia em mítica rigidez. Parece-me, pois, ser por desconhecimento de causa que você, Adorno, encontre em meu texto uma ilação imediata do imposto sobre o vinho à lame du vent, né? Na leitura que ele faz um poema do Baudelaire. A conjunção fora legitimamente estabelecida na coesão filológica, em nada diferente do que correspondentemente deveria acontecer na interpretação de um escritor antigo. Ela confere à poesia o seu peso específico, que é assumido na leitura autêntica, que de Baudelaire, até o momento, não tem sido muito exercida. Somente quando tal poesia se faz reconhecer neste seu aspecto, a obra pode ser atingida, para não dizer sacudida, pela interpretação. Esta irá ligar-se, para a poesia em questão, não ao problema da taxa, mas ao significado da embriaguez para Baudelaire. Se você, Adorno, considerar os meus outros trabalhos, perceberá que a crítica do comportamento dos filólogos é uma antiga aspiração minha, em seu íntimo, idêntica à do mito. Ele radicaliza, diz, bom, se você acha que eu sou um abobado, que estou colaborando com a Revolução, etc., etc., saiba que eu redobro a aposta. Em mim, a filologia é o que há de mais próximo com relação ao mito. Ela determina, nas sucessivas ocasiões, o próprio rendimento da filologia.
ela solicita, para usar os termos do ensaio sobre as afinidades eletivas, né, ensaio 21 do Benjamin sobre as afinidades eletivas de Goethe, ela solicita a colocação em evidência dos teores coisais, em que o teor de verdade se desdobra historicamente. Compreendo que para você, Adorno, este aspecto da coisa tornou-se secundário, mas com ele também algumas importantes interpretações. Penso não só nas de poesias, a En Passant, ou as de prosa, O Homem na Multidão, mas sobretudo na análise do conceito de modernidade, que para mim era particularmente importante manter nos justos limites filológicos. Ou seja, Benjamin está dizendo que só chega uma teoria da modernidade através da filologia e que chega uma teoria da modernidade na medida em que associa mito e esclarecimento. Não como oposições binárias, e sim como estruturas, paradigmas bipolares. É isto que, em última análise, Benjamin está lançando como desafio epistemológico a Adorno, e é a partir desse ponto, diríamos, que se consolida o trabalho de Agamben. Justamente em Infância e História, quase no final, página 128 da edição em italiano, que Benjamin conclui, Agamben conclui, considerar o método de Walter Benjamin e a defesa que deste ele apresenta em sua resposta a Adorno, segundo uma intenção apenas aparentemente criptográfica que caracteriza a atitude intelectual de Benjamin. Esta defesa assume a forma de uma situação crítica da filologia em uma perspectiva em que o objeto do conhecimento histórico se apresenta como mônada. A exigência que ele aqui confia a esta formulação em grifo, que ele usa já aí o conceito exigência, a exigência que ele aqui confia a esta formulação é a de que o ponto de vista materialista na história não pode consistir em escrever uma história marxista da arte, uma história marxista da filosofia, uma história marxista da literatura e assim por diante, nas quais estrutura e superestrutura, percebidas sempre como distintas, sejam depois relacionadas pela teoria na perspectiva dialética do processo global. Materialista é somente aquele ponto de vista, diz Agamben, que suprime radicalmente a separação de estrutura e superestrutura, porque toma como objeto único a praxis na sua coesão original, ou seja, como mônada. Mônada, na definição de Leibniz, é uma substância simples, isto é, sem partes. A tarefa de garantir a unidade desta mônada é confiada à filologia, cujo objeto se apresenta precisamente em uma conversão polar daquilo que para Adorno era um juízo negativo, como uma representação estupefata da facticidade que exclui todo pressuposto ideológico. A mônada da praxis apresenta-se, então, primeiramente como um fragmento textual, citações da segunda parte do livro das passagens, como um hieróglifo que o filólogo deve construir na sua integridade factícia, na qual coexistem originalmente em mítica rigidez tanto os elementos da estrutura quanto os da superestrutura. A filologia, diz Agamben, é a donzela que, sem precauções dialéticas, beija na boca o saco da praxis. Aquilo que a filologia assim recolheu na sua cerrada facticidade deve ser, porém, construído na perspectiva histórica, com uma operação que Benjamin define como uma Aufhebung da filologia. As linhas de fuga dessa perspectiva não se encontram, porém, no processo global e na boa teoria especulativa, mas na nossa própria experiência histórica. Somente esta tem a capacidade de animar o objeto
despertando da mítica rigidez filológica. A articulação desta passagem, na qual filologia e história encontram sua relação mais autêntica, é iluminada por Benjamin com uma referência ao ensaio sobre as afinidades eletivas. Será útil citar aqui integralmente o trecho em questão, diz Agamben, que define a relação entre os dois conceitos fundamentais, o teor coisal e o teor de verdade. Então, leio esse fragmento do ensaio de Benjamin, que aparece citado na carta de Benjamin para Adorno e retomado por Agamben como justificação da passagem da oposição dialética a um paradigma bipolar. A crítica busca o teor de verdade de uma obra de arte. O comentador, o seu teor coisal. O que determina sua relação é aquela lei fundamental da literatura, segundo a qual, quanto mais significativo se torna o teor de verdade de uma obra, tanto mais invisível é interno se faz o seu vínculo com o teor coisal. Se duráveis se revelam, portanto, justamente aquelas obras cuja verdade penetrou mais profundamente no teor coisal, no curso desta duração, os elementos coisais se impõem tão mais nitidamente ao olhar quanto mais se extinguem no mundo. Assim, teor coisal e teor de verdade, unidos na juventude da obra, separam-se no curso de sua existência, pois se o segundo permanece oculto, o primeiro emerge à luz. Quanto mais o tempo passa, mais a interpretação daquilo que deslumbra e desconcerta, isto é, o teor coisal, torna-se para cada crítico a condição preliminar. Pode-se comparar o crítico ao paleógrafo diante de um pergaminho cujo texto apagado está encoberto pelos signos de um escrito mais visível que se refere a ele. Assim como o paleógrafo não pode fazer mais do que começar a ler este último, também o crítico não pode começar senão com o comentário. Daí lhe vem imediatamente o critério precioso de julgamento, pois só então, só assim, ele poderá colocar o problema crítico fundamental. Se a aparência de um teor de verdade depende do teor coisal, ou se a vida do teor coisal depende do teor de verdade. Pois separando-se na obra, eles decidem a sua imortalidade. Se comparamos a obra em desenvolvimento na história a uma pira, o comentador está diante da pira como o químico e o crítico como o alquimista. Se para o primeiro lenha e cinzas são os únicos objetos de análise, para o segundo, isto é, para o crítico, só a chama conserva um enigma da vida. Assim, o crítico busca a verdade, cuja chama viva continua a arder sobre os passados troncos do passado, sobre a leve cinza do vivido. E diz então Agamben: a relação entre teor coisal e teor de verdade, aqui delineada, fornece o modelo daquela que poderia ser, na perspectiva benjaminiana, a relação entre estrutura e superestrutura. O histórico que vê separadas diante de si estrutura e superestrutura e procura explicar dialeticamente uma com base na outra, pode ser equiparado ao químico de que fala Benjamin, que vê apenas linha e cinzas, enquanto o materialista histórico é o alquimista que mantém seu olhar fixo na pilha, em que, assim como teor coisal e teor de verdade, estrutura e superestrutura voltam a identificar-se. E do mesmo modo que teor coisal e teor de verdade são originalmente unidos na obra e somente na sua duração temporal aparecem dissociados, também estrutura e superestrutura unidos na praxis
separam-se na obra que sobrevive no tempo. Aquilo que nos olha dos monumentos e das ruínas do passado e parece nelas remeter quase alegoricamente a um significado oculto, não é então um resto da superestrutura ideológica do que se trata, mas uma forma de reportar através de uma paciente obra de mediação a estrutura histórica que o determinou. É justamente ao contrário. Aquilo que agora temos diante de nós é a própria praxis como originária e monádica estrutura histórica que, no tornar-se natureza da história, cinde-se, assim como se dissociam na obra Teocoisa, cinde-se e apresenta-se enigmaticamente como natureza, como uma paisagem petrificada. O Arquíleo Seguer ilustra a ruinologia que vocês verão daqui a pouco. Uma paisagem petrificada que deve ser restituída. A tarefa da crítica é saber reconhecer na estupefata facticidade da obra, que está diante de nós como fragmento filológico, a unidade imediata e originária do teor coisal e do teor de verdade, da estrutura e da superestrutura que nela se fixou. Portanto, não espanta que, em outro texto englobado também no mesmo livro, o texto onde Agamben explicita o programa de uma revista futura, Agamben explicite a questão do método e diga que o que ele procura com esta abortada revista futura, mas que será o que ele vai desenvolver na sua obra de fato, seja uma filologia que tenha superado os confins aos quais a restringe uma estreita concepção acadêmica. É de fato uma tal filologia que deve constituir o órgão da sua destruição da destruição na nossa cultura, que não dispõe de categorias específicas de transmissão e de exegese espiritual. A filologia foi sempre confiada a tarefa de garantir a genuinidade e a continuidade da tradição cultural. Por isso, o conhecimento da essência da história da filologia deveria ser a condição preliminar de toda educação literária. Todavia, este preciso conhecimento é difícil de encontrar, até mesmo entre os filólogos. Aliás, no que diz respeito especificamente à filologia, reinam em geral a confusão e a indiferença. Assim, diz Agamben, e aqui ele diz uma coisa que se aproxima a algo que Karczorski observa também em Viena von Siena, né? Quando Karczorski pondera que as vanguardas surgem como uma contestação do truísmo naturalizado com o liberalismo, onde poderíamos pensar que o discurso da vanguarda é justamente um discurso contra-liberal. Será um belo programa para pensarmos a nossa ética contra o neoliberalismo dominante. Mas não me afasto de Agamben. Diz ele: as vanguardas literárias e artísticas, que são indubitavelmente uma forma de filologia, as vanguardas que são uma forma de filologia, como até mesmo uma análise superficial do seu método poderia tranquilamente provar, são classificadas na história da arte e da literatura enquanto estudos que são incontestavelmente obra de poesia, que continuam sendo atribuídos às ciências humanas e filológicas. E, no entanto, as razões que levaram justamente a cultura ocidental a produzir a filologia como ciência rigorosa e a cada renascer desta ciência, os poetas, Filetas e Calímaco na Idade Helenística, Petrarca e Poliziano no primeiro humanismo, Schlegel no romantismo, os poetas foram conduzidos a sentirem a necessidade de se tornarem filólogos
isto ainda aguarda um questionamento satisfatório, na medida em que, desde o início, não se limitou a cuidar da transmissão material dos textos, mas a filologia reivindicou como tarefas específicas a emendatio e a conjectura. Ou seja, a filologia revela a sua posição particular entre arca e agadá, ou seja, entre verdade e transmissão, entre teor coisal e teor de verdade. Os casos de filólogos ilustres que produziram falsificações, que são geralmente acobertados como fenômenos aberrantes, com um silêncio embaraçado, traem a singular pretensão que caracteriza abertamente a essência da filologia. A abolição da defasagem entre coisa a transmitir e ato de transmissão, entre escritura e autoridade, é de fato, desde o início, a função da filologia. E dado que esta abolição é considerada desde sempre o teor essencial do mito, a filologia pode ser definida, sob essa perspectiva, como uma mitologia crítica. A nova mitologia, a qual Shelley confiava a tarefa de mediar em nosso tempo a reunificação da poesia e da ciência, e em relação à qual se perguntava como poderia surgir uma mitologia que não fosse invenção de um só poeta, mas de uma geração. A pergunta aos surrealistas, como constituir uma mitologia contemporânea, que é uma pergunta que eles não conseguem responder e que permanece como desafio para a pop art. A pop art é a única que consegue armar uma mitologia capaz de interpretar o passado. Essa mitologia que os poetas modernos de Blake, a Rilke, de Novalis, a Yeats tentaram em vão realizar, já existe. E é uma filologia consciente de seu papel. E filologia, esclarece aqui a Agamben, está aqui para todas as disciplinas crítico-filológicas que hoje se denominam com alguma impropriedade ciências humanas. Tanto a representação estupefata da facticidade, a dor, quanto a devoção mágica aos particulares, que Benjamin reconhecia como caractere específico do método filológico, quanto a definição do filólogo como filomitos, ou fabela estudiosos, estudioso das fábulas, que se encontra naquele manifesto da filologia moderna que Eulâmia de Poliziano, testemunham esta parentela entre disciplinas crítico-filológicas e mitologia que deve ser devolvida à luz. As ciências humanas estão associadas à mitologia. Se não há mitologia, não há ciências humanas. Ou por outra, se não há mitologia, não há política. A filologia é essencial, historicamente, uma Aufhebung da mitologia. Ela é sempre um fabulare ex re. A rigidez mítica do fragmento filológico deve, porém, ser criticamente animada e o objeto construído em uma perspectiva cujas linhas convirjam na nossa própria experiência histórica. É esta Aufhebung da filologia que a revista existente se propôs realizar, de um ponto de vista que, como mitologia crítica, ela se identifica sem resíduos com a poesia. Mas este é um programa que Agamben levaria adiante em todos os seus livros posteriores. A fusão entre poesia e filosofia. A filosofia é uma prática da linguagem, tanto quanto a poesia é uma reflexão sobre a linguagem. Retomando a definição de Vico, que inclui entre os filólogos os poetas, os historiadores, os oradores e os gramáticos, será o de considerar exatamente no mesmo plano disciplinas crítico-filológicas e poesia. Poesia e filologia. Poesia como filologia e filologia como poesia. Não se trata naturalmente de conclamar os poetas a fazerem obras de filologia e os filólogos a escreverem poesia, mas de se colocarem ambos em um lugar em que a fratura da palavra, que na cultura ocidental divide poesia e filosofia, torne-se uma experiência consciente e problemática, e não
uma canhestra remoção. Pensemos não somente em autores como Benjamin ou Poliziano, Calímaco ou Valéry, este tão difícil de classificar em uma categoria precisa, mas também naqueles poetas como Dante, como autor do Zohar, como Hölderlin ou como Kafka, que em situações culturais diversas fizeram da defasagem entre verdade e transmissibilidade a sua experiência central. E sob essa perspectiva, que deveríamos considerar também a tradução, considerada como ato crítico poético por excelência, poderá então tomar forma e consistência o projeto de uma disciplina da interdisciplinaridade. Ou seja, a arquifilologia seria uma disciplina da interdisciplinaridade, em que convirja com a poesia todas as ciências humanas e cujo fim seria aquela ciência geral do humano que de vários cantos se anuncia como a tarefa cultural da próxima geração, a nossa. É o advento de uma tal ciência ainda sem nome, que na sua identidade com a poesia, seja também no sentido que se viu, uma nova e crítica mitologia, crítica, ou seja, livre da sujeição às potências do direito e do destino, e restituída à história, que a revista pretende, dentro dos seus limites, preparar. Ou seja, no momento como este presente que atravessamos, em que a mídia e o direito são as máquinas de consenso, a arquifilologia seria uma ferramenta para desnaturalizar essa verdade que a pinça, o tenaz destas duas máquinas coercitivas de produzir consenso nos imprimem, nos impõem, e seria a forma vanguardista de reunir estrutura com história. E de entender que estrutura não se opõe à história, mas traçam entre ambas este paradigma bipolar em que precisamos colocar o fato estético. Vamos parar uns 15, 20 minutos para tomar um café. Não sei se teremos tempo para muito mais. Quem sabe não. Quem sabe interrompemos e damos um tempo para a conversa. A continuação será no próximo encontro. Então, me coloco à disposição para ouvi-los e conversamos entre todos. Chamou a atenção agora no finalzinho, assim, você usar o significante de vanguarda ainda de uma maneira afirmativa, né? Não sei se você poderia esclarecer melhor isso, porque, não sei, a gente pensa às vezes tanto nesse esgotamento da vanguarda e nessa, digamos, nessa pretensão da vanguarda, que de alguma maneira foi a pretensão surrealista, e ao mesmo tempo essa impotência de criar o mito, né? que funcione, mas como você colocaria então essa... O que seria a esquerda? Uma das polêmicas que rolam hoje em dia é que a autêntica esquerda não seriam os populismos defenestrados, e sim uma compreensão esclarecida, filtrada, radical, autenticamente consciente, coerentemente fiel a postulados ideológicos históricos, que teria que ter a sua chance de vez no futuro, que teríamos
padecido sobre os mistagogos, os sofistas do populismo. Por outro lado, os assim chamados populismos são os que mais facilmente racham o consenso e estabelecem uma tensão, que é justamente a estratégia das vanguardas. As vanguardas emergem quando, diante de um consenso, surge o vanguardista indivíduo público. Quando Mayakovsky pretendia dar uma bofetada no rosto burguês, na face do burguês, pretendia justamente isso, com a sua expressão como futurista, quebrar a ideia de uma empatia Vestranoni herdada dos simbolistas, Kotev, etc. O que eu diria? Se é tão difícil hoje pensarmos o que é de esquerda, é igualmente difícil pensar o que seria uma vanguarda. Isto é, qual seria a estratégia mais contundente para dividir o consenso? Onde o consenso naturaliza um disciplinamento coercitivo e introduz uma submissão voluntária, qual seria a autêntica posição de vanguarda, a autêntica posição de esquerda, digamos assim? A de, em solitário, tentar descaracterizar a lógica, ou a de coletivamente acionar uma mitologia capaz de se contrapor e confrontar esse consenso. Esse, eu diria, é o desafio de toda a América Latina nos últimos 5 anos. E nos próximos, provavelmente, 10 ou 20. Então, eu diria, dado o consenso coercitivo com que nas ciências humanas hoje trabalhamos, eu faço minha a premissa de Alain Badiou, quando nas teses sobre o universal, as teses sobre a obra de arte, recomenda nunca fazer nada que funcione, que haja conforme os interesses do império. Ou seja, que para mim a questão hoje passa por como agir de tal modo que a nossa intervenção crítica não se dilua na sociedade burocrática. Nas 1000 teses sobre Clarice Lispector que nunca serão publicadas, de gente que nunca conseguirá emprego, que vai ter que trabalhar numa faculdade particular, ocultando o fato de ser doutor, etc, etc, etc. Essa é a situação da universidade hoje. Estamos formando um super, hiper especialista na filologia clariciana, que possa, a partir dos manuscritos, ou seja, estamos trabalhando também com uma situação extrema. Então, diante dessa situação extrema, qual é o nosso desafio? Porque nessas horas eu não tenho pudor em exumar a noção de vanguarda. Já sabemos toda a crítica da vanguarda, já passamos Peter Berger, já passamos pela institucionalização da vanguarda do Estado do Novismo, o cantor fônico do Villa-Lobos, já sabemos isso tudo. Mas que estamos numa situação pré-varguista, que dúvida. Voltamos à República Velha. Então, alguma coisa de desacomodação vanguardista, a nossa prática terá que ter. Ou seja, está certo, é uma intervenção não transcendente, é uma intervenção contingente, mas é uma intervenção, enfim. Se não pensamos no nosso trabalho como uma intervenção capaz de impedir que a barbárie se perpetue, se reproduza nas nossas instituições e às nossas custas, algum dia virão por nós. Raul, já que estamos falando de uma situação anos 30, tensões,
que também foram momentos de grande expansão de novas mídias. Eu queria te perguntar sobre uma pergunta bastante simples, mas relacionada, talvez tenha questões bastante complexas. Em relação às mídias, normalmente se tomava como uma questão prática, uma dificuldade de se fazer filologia em periferias, mas vamos colocar América Latina, por falta de acesso a materiais, a fontes. Eu queria saber só qual é a sua opinião com relação à nova circulação de materiais, e tanto daquilo que falaste, que poderíamos colocar como o dejeto, mas também de novos livros impressos, né? O Poliziano, que falaste hoje, há uma década atrás, uma geração atrás, a Agamben, só os italianos teriam acesso a isso, hoje em dia todos têm. Como é que você vê essa questão de novos meios assim, e circulação de textos? Como um desafio para a desnaturalização. Ou seja, eu não tenho nada contra uma tese sobre o rap, mas eu adoraria que a abordagem da tese sobre o rap passasse por Blanchot. Eu sei que não vai passar, porque o que domina na abordagem desses fenômenos são os estudos culturais, que vão procurar realisticamente a adequação entre essas formas de poesia e uma ética comunitária naquelas comunidades, etc, etc. Quer dizer que indicarão a ponte, a equação entre poesia e meio social. Eu gostaria de cortar isto e de introduzir ali uma dimensão de vazio, ou uma dimensão de desastre, que me vem da tradição pós-cristiana. Como isso se traduz no dia a dia? Toda a memória do mundo através da internet. Mas toda a memória do mundo é também a desmemória. Então eu diria, o fundamental é introduzir esta capacidade de tudo lembrar, quanto registro, a capacidade poética de tudo esquecer. Ou seja, que mais do que ativar o acúmulo da informação, o trabalho acadêmico, a tese universitária, não pode ser um catálogo, não pode ser a transcrição do que a internet me vomita. Seria ativar a condição de seleção e de recombinação. Isto é poesia e isto é filologia. E me parece que esse é o desafio nas universidades hoje. Ou seja, como nós, professores, podemos nos armar, podemos nos equipar para trabalhar com a internet. Nunca ganharemos dela, essa guerra está perdida. Digamos, enquanto memória, a internet tem uma memória do que eu, para lembrar o dia e a hora que nasceu, que morreu fulano Beltrano. Então, não é aí que eu tenho que colocar a luta. Mas a internet é imbecil, no sentido de que é idiota. É um idiotez. Eu tenho que poder criar a mônada. E como crio a mônada? Articulando um determinado elemento, visual, plástico, poético, sonoro, o que for, com outro da mais longínqua e extrema procedência, impertinente. Então eu acho que a nossa tarefa poética e filológica consiste justamente em resgatar não a gênese, porém a arquê, a irrupção. Porque hoje podemos ler determinado texto, ou ouvir determinada música, ou o que for, ou assistir determinado filme, com a desmemória de outros filmes, de outras músicas, de outros textos. A questão passa por aí, parece. Que não é a questão dos anos 30. Nos anos 30, a questão era constituir bibliotecas populares, mas Andrade saía por aí querendo fundar bibliotecas populares, disseminar bibliotecas populares. Isto nós não precisamos fazer, isto já está feito. Ou seja, a rede é acessível por toda parte,
E não somos nós que acendemos a rede, é a rede que nos lê. Então, contra um mundo em que a rede nos lê, o desafio consiste em como podemos ativamente recombinar fragmentos da rede para dizer o que a rede não diz. Está claro? Sim, eu acho que o desafio passa por aí. Não é simples, claro, nada é simples. Diria, Marquês de Sade, encore une fois de poesie. Não é? Ou seja, esse é o encore une fois hoje em dia. Né? Temos que fazer mais um esforço de poesia se pretendemos expandir a revolução como o mal. Se alguma coisa aprendemos com Sade e com todos os leitores de Sade que vieram depois da guerra, Klossowski em diante, anche Adorno, né? A modernidade é o mal. Não podemos ter as ilusões eufemistas, eufóricas, né? Que os modernistas podiam ter. Mas há também uma criação a partir do mal. Isso é importante apresentar. Raul, em primeiro lugar, queria dizer que é muito bom te ouvir de novo e ver que você está cercado de jovens, significa que o teu pensamento é vigoroso e continua muito interessando e interessante. Então, é um prazer te ouvir. Mas eu também gostaria de... sem dúvida, a filologia é um conhecimento que se esboça na modernidade e que teóricos do século XX, pensadores do século XX tentaram desdobrar com outros nomes. É o caso do Agamben, do Derrida, no Gramatologia, no conceito de arquia, e é especialmente o caso do Foucault no conceito de arqueologia. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Ou você acha que é muita... Eu estou te pedindo muito. O curso vai ser um pouco sobre isso, né? Ou seja, não pude me introduzir tanto nessas figuras problemáticas. Problemáticas talvez porque a arqueologia do Foucault nos levaria à deriva biopolítica, que não é sem relação com isso que eu acabo de dizer. Mas eu tenho para mim que o interesse dispensado por Foucault à questão negativa na literatura, na poesia particularmente, é de algum modo, se não abandonado, colocado à margem, a partir justamente da passagem dele pelo Brasil. A partir do curso sobre a verdade e as formas jurídicas e tal, eu percebo que há uma deriva muito específica em Foucault. Assim como, no caso de Derrida, a negatividade desconstrutiva o leva a uma atitude, muitas vezes, prescindente com relação a desafios éticos e institucionais. E como me parece que os problemas hoje, pelo menos para nós, se situam mais no interior da instituição, eu não queria nem levar água ao caminho da biopolítica, que pode ser um mot de passe fácil para dizer conformamos uma mesma comunidade e estamos todos conversados, todos compartilhamos as mesmas convicções, que na verdade, nem nos fechar numa espécie de consenso olímpico de uma certa condenação negativa do que aí está, com alternativas menos contundentes. E o que eu prefiro fortalecer, estimular, seja o movimento heterogêneo de
uma memória muito sutil do passado com uma urgência não menos acuciante do presente. E, nesse sentido, me parece que os italianos, não apenas a Gandhi, o Roberto Esposito também, os italianos, por uma questão muito específica, primeiro porque eles são detentores de uma história da Constituição da Europa que passa pelo papado, isto é, que passa pela mitologia, isto é, que passa pelas comunidades medievais, mas, por outro lado, sendo também das democracias europeias, talvez a que mais dificuldades teve, continua tendo, de acertar o relógio império, nos dias Oswald, mostram claramente que a questão dos partidos políticos, a questão das instituições sociais está absolutamente falida. A Gandhi não conseguiu ser professor universitário de filosofia, ou seja, ter uma posição meramente secundária, tolerado como professor de estética numa universidade, numa faculdade de arquitetura, coisa que falha. E não é o único caso, são muitos os pensadores que estão nessa posição. Se você pega um pensador como Maurício Ferraris, que em algum momento confluiu com Derrida, mas que hoje se espetaculariza apresentando programas de divulgação filosófica na televisão, do que ele chama de novo realismo. Eu diria, na Itália contemporânea, converge o melhor e o pior. Isso é uma tradição muito italiana, tá? Em que convive o mais alto e o mais baixo, o sublime e o objeto. Então, me pareceu mais interessante prestar atenção a essas questões colocadas pela tradição biopolítica e negativa italiana, mais do que levar água para os dois grandes maîtres à penser, Foucault e Derrida. Não desconheço a contribuição, mas quis me parecer que era importante mostrar como não há Agamben sem toda essa tradição filológica anterior, e como essa tradição filológica anterior, essa releitura da tradição filológica anterior, é uma maneira que ele tem, não apenas de radicalizar o seu pensamento poético, mas também o seu pensamento político. Então, mais do que reconhecerem Agamben, um autor que ora nos apresenta um livro poético, ora nos brinda um livro político, a minha intenção ao longo do curso será mostrar a convergência de um no outro. A ideia de mostrar a presença pela via da ausência, que é uma estratégia vanguardista, e que é uma estratégia filológica, não? Me parece a forma talvez mais interessante de mostrar como um pensamento se arma, como se constrói um pensamento. Não? São, no fundo, formas de elaborar a tradição da negatividade. Foucault tem uma herança, sem sombra de dúvida, plachotiana, que vem da tradição malarmaica e plachotiana. E, em parte, Derrida compartilha isto, e, sintomaticamente, o divórcio entre ambos se dá quanto à relação, quanto à interpretação do fenômeno da loucura.
Eu, particularmente, entendo que quando divergem a respeito da questão da loucura, divergem a respeito do poder. Porque o poder é uma forma da loucura. O poder é aquela situação em que, diante da indecidibilidade, você deve lembrar que você não é Deus. Quem acredita ser Deus, esse está perdido. Ou seja, quem não percebe que, diante da bifurcação de alternativas, a indecidibilidade, é preciso escolher. Ou seja, é preciso um esforço poético. É preciso recortar e montar. Esse se perde. Então, eu diria, uma das manifestações do poder unívoco das corporações hoje em dia, do Estado associado às corporações e dissociado da sociedade, passa pela impossibilidade de escolher, pela impossibilidade de reconhecer que estamos diante de uma bifurcação de caminhos, uma disjuntiva de alternativas. E nesse sentido me parece que o mecanismo do paradigma bipolar hegeliano nos permite continuar avançando muito mais do que o modelo desconstrutivo do Derrida. É isso. Obrigada. Tem coisa para pensar que não é mole. Tá de bom, tá bom sim? Quer mais perguntas? A gente fala café. Bom, então muito obrigado, Raul. E eu não sei, tem uma questão lá que tinha ficado combinado com o Badeschi de ser às 7 horas o coquetel, mas vamos ver se a gente já libera de uma vez. Então vamos ver, né? Peço para todos se encontrarem ali embaixo, né? Então vamos ver se a gente já vai agilizando isso. E obrigado a presença de todos. Obrigado. É isso.